Olá a todos, tudo bem? Sou Cláudio Elias Duarte, sou médico psiquiatra do Hospital Santa Mônica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a audiência de quem está aí nos ouvindo. Vamos falar de um assunto muito importante hoje. Quero em primeiro lugar também pedir desculpas, tivemos aqui uma pequena questão técnica já resolvida. Estamos aqui hoje para falar sobre suicídio novamente. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, uma data vista mundialmente. No Brasil, diversas entidades têm se envolvido nessa questão da prevenção do suicídio. E é muito importante, né? Essa é uma das primeiras coisas. Já tivemos uma apresentação no dia 27 de julho sobre suicídio, onde nós falamos, queria até fazer uma retomada rápida sobre o que conversamos naquele dia. Em primeiro lugar, que é uma grave questão de saúde pública, né? Para cada uma pessoa que tentou suicídio, que chegou a ser atendida num pronto-socorro, nós tivemos pelo menos outras 25 pessoas que nem sequer chegam aos profissionais de saúde, que são os ditos comportamentos suicidas, né? São pessoas que estão em fase de planejamento ou de ideação suicida, ou que até tiveram uma tentativa, mas que não chegaram até o profissional de saúde. Lembrar também que a cada 1 minuto, mais de 20 pessoas tentam suicídio e mais de uma pessoa consegue tirar a própria vida. Então, um assunto muito importante, com impacto muito grande, não só porque impacta a vida, obviamente, de quem tentou contra a própria vida, quanto também da questão do que a gente chama até que merece uma atenção chamada de pós-venção, né, que seria a analogia com a prevenção, que é o cuidado, né, e a importância que tem de que uma vez que alguém consiga o suicídio, outras 6 vidas estariam impactadas, porque são pessoas ligadas ou dependentes ou afetivamente ligadas àquela pessoa que tentou o suicídio, né? A outra coisa importante, por que nós temos que fazer essa campanha do Setembro Amarelo, é porque raramente um sujeito que tenha tentado suicídio ou que pense em suicídio, que tem uma ideação suicida, ele raramente chega até um profissional psiquiatra, um especialista no assunto, né? Às vezes nem mesmo um outro profissional de saúde mental. Esse sujeito, mal e mal, quando consegue chegar até um profissional da atenção básica ou de outra especialidade, né, já é uma dádiva, né? Já é uma chance de uma ajuda por alguém que de alguma forma esteja mais preparado, mas no entanto a grande maioria não tem essa chance, não tem essa oportunidade. Então por isso que até mesmo pessoas leigas, né, cidadãos comuns, devem se envolver, devem saber sobre a questão do suicídio. E principalmente porque a abordagem do suicídio, quanto mais pessoas tiverem essa capacidade de se envolver com esse suicídio, mais vidas serão salvas naquele momento da abordagem, como também o impacto de que uma abordagem correta vai evitar o risco futuro de suicídio para aquela pessoa. Então, da outra vez a gente também falou, e eu queria só repetir de maneira mais sucinta, a questão dos mitos a respeito do suicídio, que é um assunto que envolve bastante polêmica, que envolve muitas questões ligadas também a filosóficas, né? Enfim, a como cada um vê a vida, os conceitos, os valores de cada pessoa, e portanto envolve muita mistificação. Um dos principais mitos é justamente essa questão: será que as pessoas, então, a gente não deveria nenhuma abordagem ser feita a respeito do suicídio, porque cada um de nós é dono da própria vida e tem direito ao livre-arbítrio de dispor dessa vida como quiser? Essa pode ser um argumento para que as pessoas pensem, não temos que ficar abordando a questão do suicídio. Só que é um grande mito. Por quê? Porque a imensa, ou invariavelmente, posso dizer até que 100% das pessoas que vão tentar o suicídio, ele tem algum transtorno mental associado. Essas pessoas estão doentes, as pessoas estão num momento fora do seu normal, da sua vida, para que naquele momento possa fazer um ato de desespero, como se livrar, né, da própria vida, né? Então, acho que a filosofia pode trazer muita iluminação a respeito do assunto, mas ao fim e ao cabo é uma questão de saúde, né? E de saúde pública ou da saúde individual de cada sujeito. Um outro grande mito é que as pessoas pensam que uma vez que a pessoa é suicida, ela sempre vai ser suicida, então, portanto, não adianta fazer nada. Quer dizer, o oposto
do outro lado, né? Do outro argumento, né, anterior. Isso não é verdade, o risco não é constante e muito menos ele é eterno, né? Então o risco é uma questão abordável, ele tem momentos em que ele possa ser maior ou menor e tem como ele ser abordado de forma a fazer uma prevenção, né? Essa coisa de que alguém que tem um suicídio vai tentar a vida inteira e uma hora vai conseguir, não se pode fazer nada, também é um mito, é uma inverdade, é uma distorção. Um outro grande mito é de que quem ameaça se suicidar, se matar, está fazendo só teatro, está chamando a atenção das pessoas, é só uma questão da teatralidade, essas pessoas que falam não fazem, né? A história da máxima do cão que muito ladra nunca morde, né? Também é um mito, também é uma distorção. A maioria das pessoas que têm um suicídio, elas deixam um recado, elas dão um aviso, elas pedem ajuda, ou muitas até tiveram tentativas prévias de suicídio. Então é um bilhete, um recado indireto, essa pessoa de alguma forma vai dar algum sinal direto ou indireto de que precisa de ajuda, né? Outro mito importante é que se a pessoa parou de falar, uma pessoa que fala de vez em quando da questão de se matar, a hora que ela parou de falar é porque acabou o problema. Então, quando eu tenho uma dificuldade de falar sobre o assunto, eu não sei como abordar, quando a pessoa para de falar sobre a coisa, eu dou aquele graças a Deus e falo, ufa, né? Agora não tem mais perigo, não está acontecendo mais nada. É um outro grande mito. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm junto com a questão da ideação suicida uma questão de ambivalência, eu quero, eu não quero, e isso dá um sofrimento muito grande, muitas vezes um sofrimento maior, né, para ela, na perspectiva da pessoa que está com essa questão, maior do que a decisão. Na medida que ela se decide, que ela faz um planejamento, que ela escolhe um método, que ela escolhe um momento, ela pode se sentir extremamente aliviada e parar de falar do assunto. Então, às vezes alguém que está falando e parou de falar merece uma atenção até maior, né? Porque pode ser justamente um momento daquela tranquilidade do agora eu sei o que vou fazer, eu estou determinado a fazer, e isso de alguma forma tranquiliza o indivíduo que está sofrendo, né, por várias outras razões. A outra coisa importante às vezes também é que as pessoas dizem que, olha, começou um tratamento, a pessoa tem um quadro depressivo, que é uma grande causa, né, de suicídio, tem uma depressão por trás, e ela começa a tomar uma medicação. Então hoje também a ciência sabe muito bem que esses casos têm que ser acompanhados mais de perto, porque às vezes um antidepressivo pode começar a fazer o efeito, tira a pessoa daquele estado de desânimo, de falta de energia para fazer as coisas, mas o humor, a tristeza, a angústia, a visão negativa, a esperança ainda não voltou a ser possível, mas a capacidade de empreender alguma coisa voltou a ser possível para o indivíduo que está sofrendo da depressão. Ele vai melhorando dessa capacidade, mas ele pode justamente a partir daí ganhar a energia necessária para colocar em ação o plano que a pessoa está querendo. A outra coisa um mito importante, é se a pessoa sobreviveu a um problema de suicídio, eu conseguir acudir e levar um pronto-socorro, se o remédio que ela tomou lá já foi retirado do corpo da pessoa, ela não corre mais risco, está resolvido. Não está. Muitas vezes esse é o momento mais crítico, é o momento crucial de se conseguir o encaminhamento e a investigação do porquê que alguém chegou a tentar contra a própria vida. Então as coisas começam a partir daí a necessitar de uma atenção especial. Então se sobreviveu, já resolveu, é um outro mito que também não se aplica na questão do suicídio, né? E o outro grande mito é o que nós estamos fazendo aqui. As pessoas têm medo de falar sobre o suicídio. Acham assim, se eu falar, vou dar ideia, a pessoa pode fazer alguma coisa. Então é melhor não falar, porque falar estimularia a pessoa a fazer alguma coisa contra a própria vida. Também não é verdade, tá? Nem individualmente e principalmente também em relação à mídia, né? Então a mídia, por isso que essa campanha do Setembro Amarelo é importante. Nós temos sim que abordar o assunto. Tem um papel social, né, da mídia, das instituições, da saúde pública, dos gestores, de fazer essa campanha. Por quê? Porque ela pode salvar vidas na medida em que mais pessoas entendem do assunto, sabem lidar com o assunto e vão promover o encaminhamento da pessoa para o atendimento ou para a abordagem necessária. Olha, nós já temos perguntas, então eu quis primeiro fazer um apanhado do que falamos na outra aula, na outra palestra, no outro momento de encontro sobre suicídio, e aí nós temos hoje que prestigiar aqui nosso público que está nos ouvindo. Então eu tenho aqui a pergunta da Sinira, né? Ela pergunta assim, por favor, uma curiosidade inicial, por que o mês de setembro e a cor amarela foram escolhidas para a campanha? Alguma simbologia?
se miram. Eu vou dizer para você que eu vou ter que pesquisar, eu não sei simplesmente exatamente por quê. Eu sei que o dia 10 de setembro, aí sim uma explicação, foi o dia escolhido pela Organização Mundial da Saúde para ser o dia da prevenção, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Talvez, eu acredito que talvez por ser essa questão, né, talvez um pouco de colar aí do Outubro Rosa e do Novembro Azul, onde se dedica o mês inteiro de prevenção ao câncer de mama, em novembro a questão da saúde do homem e tal, talvez ali foi uma maneira de amarrar uma coisa na outra e dar essa visibilidade a um assunto tão importante, né? O laço amarelo, talvez porque o amarelo simboliza justamente, né, a vida, o valor da vida, né, a importância, né, de estarmos aqui. Uma outra pergunta, né, vamos lá, uma pergunta meio estranha, mas eu tenho essa curiosidade. As tendências suicidas podem ser genéticas ou hereditárias? Que bacana, eu não achei a sua pergunta estranha não, achei a sua pergunta ótima. Por quê? Porque realmente o suicídio é uma questão multifatorial. A pessoa não mandou aqui o nome, mas agradeço a pergunta que ela é bacana. Existem sim até mesmo fatores genéticos. Tem uns estudos, acho que da Universidade do Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, que aponta que existe determinados genes que, se eles repetem, salvo engano, no cromossomo 2, eles aumentam, as pessoas que têm esse gene têm um risco um pouco aumentado para o suicídio. Não se sabe ainda exatamente o que esses genes poderiam comandar na vida do sujeito, que é características que ele poderia comandar, mas se sabe que encontrou ali um primeiro estudo que mostra essa relação, que até mesmo fatores genéticos podem estar influenciados. Antes que alguém pergunte, já posso fazer esse exame? Não existe um exame clínico que você vai no laboratório aí da sua preferência, do seu convênio, para fazer um exame para saber se você tem um fator genético do suicídio. A coisa não funciona dessa forma, até mesmo porque ter o fator genético não é condição nem necessária nem suficiente. Provavelmente muitas pessoas sem um determinado gene podem acabar cometendo suicídio, como pessoas com o gene, apesar do risco aumentado, podem falecer de outras coisas ou nem sequer tentarem o suicídio. É apenas um dos fatores a mais. Com relação à questão hereditária, isso já se sabia desde antes. Um dos fatores de risco, menor do que os outros dois principais, que eu vou falar daqui a pouco, é uma questão de ter pessoas na família que tenham cometido suicídio. E isso aumenta também um pouco o risco da pessoa cometer suicídio, mas, como eu te disse, são fatores que nenhum deles vão ser tão determinantes. Talvez os dois mais determinantes fatores de risco para suicídio é ter a presença de um transtorno mental. Então, a pessoa que sofre de alguma doença psiquiátrica, e principalmente se essa doença forem duas, não for uma, né, forem uma associação, por exemplo, a pessoa tem um transtorno afetivo bipolar e faz utilização e tem um problema de dependência de álcool, o risco aumenta muito mais. Então, a presença de um transtorno mental numa pessoa com ideação suicida aumenta o risco dela efetivamente tentar ou acabar cometendo suicídio. E o outro segundo fator bastante importante, de bastante peso, é a questão de tentativas prévias. Sujeitos que tenham tido, né, tentativas anteriores precisam ser mais bem abordados, mais bem encaminhados, mais bem cuidados numa eventual ideação de suicídio, porque essa pessoa tem um risco maior estatisticamente do que outras pessoas. E aí vão ter muitos outros fatores que eu acho que parte deles, salvo engano, eu abordei na aula, no evento do dia 27 de julho, que nós falamos também sobre suicídio. Olha, muito bem, mais uma pergunta aqui do Gabriel. O Gabriel pergunta assim: pessoas que sentem prazer na decisão de se matar, elas ainda podem ser tratadas? Olha, eu diria o seguinte: nem todas as pessoas que sentem, né, que chegam a essa situação, acho até que prazer, eu acho que existem alguns casos em que a pessoa pode ter algum transtorno de personalidade, algum traço de personalidade, onde ela perceba que na relação com os outros, ela ser alguém que ameaça fazer suicídio de alguma forma mobiliza a atenção. Isso é um fato que a gente vê, constata clinicamente no nosso dia a dia de que existe esse fator, mas dificilmente alguém tem um prazer. Essas pessoas, via de regra, grande maioria dos casos, estão sofrendo muito, né? Aliás, se tem as características que a gente pode dizer do ponto de vista de sentimentos negativos relacionados, que a gente percebe em alguém que está numa situação de risco de suicídio, são o que a gente chama, eu pelo menos apelidei aqui de as iniciais de DI, né? Então a pessoa tem desespero, ela tem desesperança,
ela sente desamparo, ao mesmo tempo em que ela também tem, né, a sensação de que aquela situação que ela está vivendo é intolerável, de que aquela sensação que ela está vivendo é interminável, que não acaba aquele sofrimento, ou até mesmo de que é inescapável, né? A pessoa não consegue sair daquela situação. Então, essa presença dessas características não estão necessariamente relacionadas a prazer. Então, eu acho que é raro alguém poder falar, puxa, eu tenho prazer de poder cometer suicídio ou de estar nessa situação de me machucar ou de tentar. Existe, claro, muitas vezes essa sensação de que há um uso secundário, de que há um ganho secundário da pessoa chamar a atenção, mobilizar o olhar para ela, o que também não é para ser visto como, então se é assim não dá tanta bola. Não, ao contrário, essas pessoas podem, por acidente, elas nem esperavam morrer naquela tentativa, não planejavam, mas acontece, né? Ou até mesmo que elas efetivamente tentam e uma vez tentam de uma maneira mais efetiva, né? Então isso é algo importante. A outra pergunta é da Fernanda, né? Olha só, qual a importância da psicoterapia nesses casos? Fundamental, Fernanda, fundamental. Por quê? Porque quase sempre essa pessoa tem um transtorno psiquiátrico, né? Algum sofrimento, né? Da sua saúde mental abalada, né? E ela precisa ser vista como um ser humano global, de uma maneira integral, de uma maneira integrativa. E nesse aspecto, essa transformação que a pessoa precisa fazer na vida dela, com o auxílio de uma equipe, de um profissional, de um médico, e que pode incluir, e quase sempre inclui o uso de uma medicação, só uma medicação não transforma a vida de alguém, né? É preciso haver um investimento maior. A psicoterapia é uma ferramenta fundamental para a pessoa entender como é que ela foi parar naquela situação e como é que ela sai daquela situação, como é que ela se reconstrói, como é que ela se ressignifica na vida. E essa transformação, essa mudança, essa evolução, eu não conheço outra ferramenta possível de ser usada senão a associação de qualquer tratamento com a psicoterapia, sem dúvida nenhuma, das diversas linhas psicoterápicas que alguém pode aí seguir. Eu lembrei aqui da frase do Dr. Rômulo, que tem a ver tudo com a questão da abordagem do suicídio. O Dr. Rômulo é o fundador ali do Hospital Santa Mônica, pelo qual eu falo aqui, e ele tem uma frase famosa lá, né, que está no site, que está nos murais, que é: o carinho e o respeito para o paciente são tão importantes quanto o remédio de última geração. E aqui vale a mesma coisa, a abordagem da pessoa, o vínculo que o profissional ou o familiar ou o amigo pode fazer naquela pessoa que está com essa questão do comportamento da ideação suicida é tão importante, ou até mais importante, já é um primeiro ajuda, já é uma abordagem terapêutica, a vinculação adequada para promover essa pessoa a buscar uma ajuda ou aceitar uma ajuda muitas vezes. Então, isso é fundamental, sem dúvida nenhuma, né? A Kelly pergunta uma outra coisa aqui, ó. Boa tarde, Kelly. Qual o maior índice de suicídio no Brasil? Está entre homens e mulheres, né? Na verdade, aqui tem uma questão interessante, né? Olha só, não só no Brasil, mas talvez classicamente no mundo inteiro, se constata que o índice de suicídio efetivo, a pessoa que consiga de fato acabar com a própria vida, é maior no sexo masculino, enquanto que o número de tentativas, quantas vezes as pessoas, quem mais tenta, homem ou mulher, as mulheres tentam mais vezes e os homens conseguem, por usar métodos ou por ter acesso a métodos mais letais, eles são mais eficazes. Então a gente diz que as mulheres são mais efetivas, tentam mais vezes, os homens na questão do suicídio acabam tendo estatisticamente a chance de serem mais eficazes, eles conseguem levar a cabo, né, essa questão, infelizmente, né? Temos mais uma pergunta aqui, olha só, da Alessandra. Alessandra, a internação psiquiátrica é sempre indicada após uma tentativa de suicídio? Excelente e oportuna a sua pergunta, Alessandra. Vamos lá. Não sempre, tá? Não dá para dizer que há uma regra que a pessoa pensou em suicídio e tem que terminar internada, né, num leito ou numa instituição psiquiátrica para isso. Mas existem aqueles sinais de gravidade, existe a forma como você possa abordar, e se um profissional, né, ou qualquer, achar que ou ele não faz parte da natureza do aspecto profissional, de repente essa pessoa foi parar no pronto-socorro e está sendo atendido por um clínico, né, qual que é o papel desse clínico? Identificar os sinais de gravidade e aí sim referenciar os casos mais graves
né, para um atendimento imediato, né, às vezes hospitalar em instituição, né, psiquiátrica como internação por conta dessa gravidade. E algumas outras vezes, se você perceber principalmente que existe o acesso, a pessoa tem uma rede de proteção, ela já faz o acompanhamento, você conseguiu o contato de com quem a pessoa faz o acompanhamento, ela já está referenciada a buscar ajuda imediatamente, saindo ali da situação, né, da tentativa de suicídio para uma ajuda, e ela já está em tratamento, tem familiar que está perto, tem uma rede importante de contato, a internação pode se fazer não tão necessária ou menos necessária ou não indicada nesse caso. Então vai depender muito de cada situação, né, de cada caso, da gravidade de cada um, tá bom? Muito bem, uma outra pergunta aqui da Sinira novamente. Então, Sinira, por favor, outra dúvida, pois não entendi direito. O termo pós-venção é voltado para as pessoas próximas ao suicida ou também ao sobrevivente da tentativa de suicídio, né? A gente costuma dizer que são as voltadas, ou pelo menos eu conheço o termo mais como aquilo que se deva abordar os sobreviventes, as pessoas que de alguma forma foram impactadas pela tentativa ou pela consumação do suicídio de um indivíduo, né? O indivíduo que sobreviveu ao suicídio, ele em si, o que ele precisa é justamente de um tratamento, de uma ajuda, de uma abordagem que tire ele dessa situação de risco e justamente resolva, né, ou busque melhoras naquilo que levou esse indivíduo. Isso é o tratamento do suicídio em si. Então o termo pós-venção fica voltado aos sujeitos que foram impactados por um suicídio, familiares, colegas, amigos e assim vai, tá? Este é o termo. Uma pergunta da Cássia, né? Hoje, bastante perguntas hoje, obrigado pela audiência de todos, né? E quando a criança que está em situações de frustrações e limites, ela relata que quer se matar, o que fazer, né? Olha, existe aí uma situação assim, né? Obviamente não deve ser de maneira nenhuma negligenciado ou minimizado uma criança falar que quer se matar, tá? É algo que deve ser abordado. Existem situações onde a criança possa, crianças têm uma certa idade em que ela de alguma forma tem uma facilidade ou é da natureza do crescer, que elas, vamos dizer aqui, eu costumo dizer que colam o discurso, eles ouvem na TV, ouvem na novela, ouvem os pais, ouvem em algum lugar e passa a dizer aquela coisa. Então é possível que uma criança diga, eu não quero fazer lição, estou cansado da escola, eu vou me matar. E seja só uma força de expressão e não signifique de fato uma ideação suicida, algo que essa criança vá efetivamente levar a cabo. Mas obviamente, eu sou pai, imagino que uma coisa como essa chama a atenção enormemente, né? Agora, se junto com essa fala de uma criança vier realmente outros componentes, como uma criança que está desajustada, está mudança da alteração de comportamento, vive numa situação qualquer de vulnerabilidade ou de risco aumentado, como por exemplo um lar onde haja, né, dificuldades, sejam elas de maus tratos, de abuso, de negligências, de situações tensas, brigas entre familiares, enfim, essa situação requer uma criança que fale isso neste contexto, ela com certeza está, né, necessitando de uma ajuda muito mais do que uma criança que fala isso num momento de birra ali com os pais. Então merece atenção, deve ser ouvido, mas deve ser contextualizado, né, em que jeito que a criança falou, em que contexto que ela falou isso. Porque, como eu disse, muitas crianças colam discursos que não têm um significado realmente prático, né, pragmático, que tem a ver ali com o comportamento dela, mas merece, sem dúvida nenhuma, um olhar atento dos adultos ao redor. Mais uma pergunta aqui da Cássia. E quando a pessoa tenta negar os sintomas, não aceita ir ao psiquiatra e nega o tratamento psicológico, o que devemos fazer? Olha, Cássia, sem dúvida um desafio, né? E isso vai depender de cada situação. Se tem, por exemplo, uma ideação suicida importante, não importa se a pessoa está se negando a se tratar, né? Existe legislação que de alguma forma respalda que uma equipe de saúde mental, que um médico especializado, que com o apoio da família, muitas vezes imponha. Por quê? Porque em algumas situações essa pessoa que está pensando em suicídio, ela está eu costumo dizer que ela está como se fosse uma visão afunilada, é como se ela tivesse
não conseguisse ver o panorama, né? Ela só vê aquela situação que ela está vivendo e ela então, portanto, está naquele momento incapacitada ou prejudicada no seu juízo, na sua crítica, na sua capacidade de analisar de forma sensata o que está ao redor, pelo sofrimento, pelo transtorno, por todas as razões, os fatores que estão levando a pessoa a pensar em suicídio. Nessa situação, com o apoio da família, né, num hospital psiquiátrico, onde tem médico 24 horas, onde o médico de alguma forma documenta toda essa situação clínica que está acontecendo, ele informa o Ministério Público, tem uma portaria específica que rege as internações involuntárias, e essa pessoa vai ser tratada até ela melhorar, até ela conseguir abrir um pouco o campo de visão dela, mesmo que ela não queira. Isso eu acho que, por mais violento, por mais difícil que seja de ser feito, é importante porque salva uma vida. Não foi nem uma, nem duas, nem três, nem mais. A vida do psiquiatra a gente vê, se não dezenas, talvez até depois de alguns, boa década, talvez até chegue a centenas, às vezes em que a gente vê alguém internado involuntariamente que, com o passar do tempo do tratamento, ela começa a enxergar as possibilidades de melhora e ela então, portanto, sai daquele quadro e termina quase sempre, via de regra, olhando para trás e agradecendo que alguém impôs, que alguém impediu que ela fizesse algo contra a própria vida naquela situação, naquele momento que ela estava vivendo, né, sobre aquela situação do transtorno, tá? Uma pergunta da Mara. Oi, Mara. Medo e resistência de sair à rua é algum tipo de transtorno? Seria o caso de já procurar ajuda psiquiátrica? Olha, quase sempre, né? É óbvio que natural, se você foi assaltado hoje, que você no dia seguinte tem algum temor, né, de passar ali na mesma esquina, de sair um pouco na rua, mas o ser humano é dotado da capacidade de ir, vamos dizer, se adaptando a essas situações, conseguindo tomar os seus cuidados, aprendendo com a experiência e continuar enfrentando. Afinal, para a grande maioria das pessoas, sair de casa é uma contingência para trabalhar, para estudar, para se relacionar, né? Por mais que algumas pessoas sejam mais caseiras e outras, né, que gostam mais de estar, né, em sociedade, de estar junto com outras, todos temos que sair de casa. Alguém que está limitando sua vida, que está sofrendo consequências por não conseguir sair de casa, que tem um comportamento evitativo que prejudica, está seguramente, por alguma razão que precisa ser investigada, mas está fora do seu normal, está precisando de ajuda. Então é sim o caso, provavelmente, no mínimo, de buscar aí uma avaliação. Nesse meio tempo acabei pulando a pergunta do Félix, né? Assim, ó, a pessoa escreve assim, ó, não quero me matar, quero matar a dor, me pego pensando longos períodos escrevendo carta de despedida. Dizem que é porque faço drama. É possível querer inconscientemente apenas chamar a atenção? Sem dúvida. É possível que isso tenha um mecanismo que de alguma forma para o sujeito possa mobiliza a atenção dos circundantes, mas também significa algum sofrimento, significa que essa pessoa está precisando de uma ajuda. O meu conselho é, busque uma ajuda especializada. Por quê? Porque deve existir uma maneira desse ciclo, né, ruim das coisas ser interrompido, de alguma saída passar a existir, de alguma transformação ser possível com ajuda, né, profissional, com ajuda de equipe, com apoio da família e com a sua própria motivação para isso, né? Não precisa, eu considero absolutamente fora do normal alguém viver constantemente nessa situação. Então, essa ambivalência precisa acabar, e precisa acabar pelo lado de, olha, puxa, eu aprendi a lidar com as dificuldades que eu tenho sem imaginar que eu preciso terminar com a minha vida para poder suportar o que está ao meu redor, conseguir olhar um pouco além do horizonte que eu estava olhando mais restrito para enxergar que existem coisas boas e possíveis na minha vida. Então, precisa buscar ajuda. Muito bem. E é isso. Eu gostaria então de agradecer as perguntas. Obviamente, isso aqui não encerra o nosso tema, né? Acho que eu gostaria muito que esse Setembro Amarelo inspirasse a todos a transformar o nosso dia a dia como um dia a dia de valorização da vida, nosso dia a dia como um dia a dia de sempre contar com a esperança, né? Com a possibilidade de melhora, né? Com a possibilidade de tornar a vida de cada um e a vida das pessoas ao nosso redor vidas melhores, vidas dignas de serem vividas. Então espero que esse Setembro Amarelo contagie todos nós a essa busca, né, por sermos melhores e por estendermos as mãos. Então todos deviam se informar sobre a questão do suicídio. É desta forma que a gente vai conseguir
reduzir ao menos esses índices, né? É muito triste a gente imaginar que 11 mil pessoas, mais do que uma pessoa por dia, só falando em Brasil, que tem provavelmente uma subnotificação do número de casos de suicídio, mas pelo menos uma pessoa por dia sabidamente tira a própria vida. Isso para falar aqui do nosso país, né? No mundo inteiro são mais de 800 mil por ano, quase 1 milhão de pessoas tirando a própria vida, vidas que poderiam, sem dúvida nenhuma, serem salvas, né? Tem uma chance, por mais difícil que a situação esteja. Não consigo imaginar que alguém sadio não encontre saída, sempre há uma saída. Obrigado a todos.